Oi. Oi, gente, bom dia. Vamos aqui para a nossa aula de algoritmos em grafos. Eu vou tentar fazer uma breve revisão do que a gente viu semana passada, né? Adianto para vocês que ficaram duas perguntas ou duas dúvidas a serem respondidas, né, sobre essa aula introdutória. E aí, no decorrer aqui dessa pequena revisão, já vou comentando sobre essas duas perguntas, né? Bom, então a gente viu a introdução, a notação básica, né? Basicamente como é que a gente faz para representar um grafo em forma de desenho, né? Em forma gráfica ou a representação matemática. E aí eu lembro que quando a gente estava conversando sobre representação matemática, surgiu aqui uma pergunta sobre como é que a gente faz para diferenciar na representação matemática quando o grafo ele é um grafo não direcionado ou um grafo direcionado, né? E aí eu confesso que na hora eu respondi para vocês dizendo que não sabia, porque para mim também não estava muito claro, só que depois foi um lapso de esquecimento, né? Na verdade, existe uma forma de representar, uma convenção adotada quando a gente vai falar de grafos direcionados, que é com essas setas, e grafos não direcionados. Quando o grafo ele é direcionado, geralmente, ou é convencionado, no lugar de chamar grafo, chama dígrafo, né? Dígrafo. Então, quando a gente for fazer a representação matemática, no lugar de chamar, de representar um grafo sendo um conjunto de vértices e arestas, no lugar do G, a gente adota a letra D, de dígrafo, né? Conjunto de vértices e arestas. Então, já fica definido pelo contexto, né, aqui da definição, que sempre que a gente usar o Dzinho, é porque o grafo ele é direcionado. E aí já mata aquela dúvida que a gente tinha, né? Quando a gente usa o G normal, é porque está convencionado que o grafo ele é não direcionado, né? Então, a gente tem essa forma aí de não se perder quando for fazer a representação matemática. Eu lembro que tinha ficado essa questão em aberto. E aí a gente falou sobre grafos simples, né, que é um grafo que não possui arestas paralelas e arestas do tipo laço, a aresta dele para ele mesmo. A gente conversou sobre o conjunto das partes, que são todas as combinações de pares, e aí a gente pode entender como todas as combinações de arestas de um grafo simples, né? A gente viu outro exemplo. A gente fez essa conta aqui, né? E eu me lembro que tinha ficado essa pergunta, seja ver um conjunto de vértices com cardinalidade em N, quantos grafos simples podem ser formados com exatamente N vértices? Aí eu queria saber se alguém tinha tentado fazer, se alguém tentou, achou alguma coisa, etc. Ninguém tentou, não? Pode chutar. N fatorial, não. A cardinalidade, ele... Não sei quem é você, vou chamar você de software. A cardinalidade software, ela é aplicada em qualquer conjunto. Como o V é o conjunto dos vértices, quando você aplica a barra no conjunto, ele diz a quantidade de elementos daquele conjunto, que pode ser o conjunto dos vértices, conjunto das arestas, conjunto das pessoas. Beleza? Vou passar a lista de exercícios, sim. Eu vou deixar algumas perguntas, essas perguntas geralmente que não estão ligadas aqui com a aula, gente, aí eu respondo no final, tá bom? Vocês podem fazer as perguntas no final, que a gente sempre tem um tempinho, tá bom? Para não quebrar aqui o raciocínio. A pergunta é o seguinte, se eu tiver uma quantidade, um conjunto V,
com N elementos, um conjunto que tenha N vértices, né? Quantos grafos simples podem ser formados com exatamente N vértices? Por exemplo, se eu tiver um vértice, eu consigo formar quantos grafos? Se eu tiver 2, eu consigo formar quantos? Se eu tiver 3, 4, 5. Se eu tiver N, como é que seria essa fórmula genérica? Alguém chutou aí N fatorial, mas não é não. 2 elevado ao número de arestas. Não, não. Vai aparecer um somatório, sim. Vai aparecer um somatório. Essa daqui, deixa eu ver se eu consigo um canto para a gente desenhar aqui. Canto legal. Nem tem muito, não. Vou tentar colocar um slide branco depois, para a gente poder desenhar. Acho que aqui dá certo. Deixa eu ver aqui. N igual a 1, 2, 3, 4, ponto, ponto, ponto. Que nem era N, não, que era cardinalidade de V. Se eu tiver apenas um único vértice, não tem muito que eu possa fazer, porque só tem esse vértice aqui, eu não posso movimentar, não posso adicionar aresta, não posso fazer nada. Então, quando eu tenho apenas um único vértice, a resposta é 1. Vou tentar fazer aqui uma função, né? Quando eu tenho 2 vértices, eu tenho essa possibilidade, quer dizer, isso aqui é um grafo, e eu tenho essa outra possibilidade aqui. Isso aqui é outro grafo. Isso, logicamente, que eu estou falando de grafo simples, né? Então, com 2 vértices, eu posso criar esse grafo aqui, ou eu posso criar esse grafo aqui. Certo? A resposta aqui é 2. Parece que a próxima vai ser 3, né? Mas já acontece uma coisa diferente aí. Quando eu tiver 3 vértices, eu vou colocar até uma numeração aqui para ficar mais fácil da gente fazer essa análise. Quando eu tiver 3 vértices, então eu posso ter o grafo assim, sem nenhuma aresta, é uma opção. Eu posso ter o grafo com essa aresta, é outro grafo. Posso ter o grafo com essa aresta, é outro grafo. Com essa aresta, é outro grafo. Né? Agora, com duas, isso aqui já é outro grafo. Posso ter assim, outro grafo. Posso ter assim, outro grafo. Quer dizer, na minha contagem aí, deu 8. E assim sucessivamente. Quer dizer, se a gente for fazer uma análise assim, ó, eu posso tentar montar essa resposta olhando para os vértices e fazendo a combinação desses vértices. Por exemplo, quando eu estava colocando apenas uma única aresta, eu posso colocar aresta entre 1 e 2, eu formo um vértice. Eu posso colocar aresta entre 1 e 3, formo outro grafo. Eu posso colocar aresta entre 2 e 3, formo outro grafo. Quer dizer, aqui eu já tenho 3 grafos diferentes. Eu posso colocar aresta entre 1 e 2 e 1 e 3, eu tenho outro grafo. 1 e 2, 2 e 3, eu tenho outro grafo. Eu posso colocar entre 1 e 3, 2 e 3, tem outro grafo. E eu posso colocar aresta em todo mundo, né? 1 e 2,
1 e 3, 2 e 3. E aqui eu tenho o grafo onde eu não coloco aresta em ninguém, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 possibilidades. Então, seria 2 elevado a n, é isso mesmo, Leandro. Uma outra forma de ver essa conta, sem ser 2 elevado a n, é fazendo o... Não sei se eu consigo desenhar aqui, que é aquele negócio assim, ó. Nesse exemplo aqui, eu tenho 3 vértices e eu quero escolher um. Quais são as possibilidades? 3 escolhe 1, mais. Aí vai ficar aqui 3, escolhe 2, mais. Vai ficar aqui 3, escolhe 3. E vai aparecer o mais 1 aqui no começo, porque é a possibilidade de eu ter o grafo sem nenhuma aresta. Né? Então, quando eu faço esse somatório aqui, 3 escolhe 1, mais 3 escolhe 2, mais 3 escolhe 3, é exatamente igual a 2 elevado a 3. É 2 elevado a n, né? Que é essa resposta que o Leandro falou aí. Tá bom? Professor, onde é que saiu esse escolhe 1, escolhe 2, escolhe 3? Se eu tenho 3 vértices, eu quero escolher apenas... Então, do 3 eu quero escolher 1 para fazer justamente essa combinação aqui, né, de uma aresta. Quando eu tenho 3 vértices, quero escolher 2, vai fazer justamente essas combinações aqui. E quando eu tenho 3 vértices, que eu escolho exatamente os 3, eu só tenho essa combinação aqui. Né? Então, fica aqui 1 mais 3, mais 3, mais 1. Dá 8. Né? Então, fica esse 2 elevado a n aí, ou o somatório desses caras aqui, para fazer essa questão. Mas acho que essas eram as mais complexas. Qualquer outra que aparecer vai ser mais tranquilo de fazer essas contas aí. E isso, arestas possíveis, né? Porque a gente tava fazendo essa pergunta, essa conta, quando o grafo é simples, né? Só para a gente voltar, pronto. Quando o grafo é simples, né? Se o grafo fosse diferente, aí a conta seria outra, né? Se tivesse arestas paralelas, etc, etc. Bom, a gente falou aqui sobre vértices vizinhos ou vértices adjacentes. A gente falou sobre o grafo complementar, né, que é o que falta para que o grafo fique completo. O grafo complementar ele tem essa barra aqui em cima para demonstrar que ele é complementar. O grafo simples completo, porque tem todas as combinações, a gente viu. Depois a gente viu o grafo simples vazio, porque esse grafo só tem vértices, não tem arestas. Quando o grafo é completo, a gente chama grafo K, né? E esse N aqui significa a quantidade de vértices que esse grafo tem. O que mais que a gente viu? Quando o grafo ele é vazio, a gente pode chamar ele de K com a barra em cima, e esse N significa a quantidade de vértices. E foi aqui que a gente parou, né? A gente ia começar nessa parte de grafos não orientados, né? Então, assim, quando a gente vai falar sobre grafos não orientados, basicamente são grafos que a gente já tinha visto, né? Só que aqui eu estou falando especificamente que eles são não orientados, não estou dizendo se é simples ou não. Então, ele pode ter arestas paralelas, pode ter arestas do tipo laço. Quando a gente fala não orientação, é só olhar para a aresta e ver que ela não tem uma direção, não tem um sentido, né? Grafos não orientados. Dentre os grafos não orientados, a gente tem, né, os grafos simples, né, que são aqueles que a gente já viu. A gente pode ver a aplicação aqui entre influxo e redes, que é um tema que a gente vai ver mais para o final da disciplina, né? Quando eu quero enviar informação entre dois, por exemplo, a gente pode considerar esse cara aqui como sendo, sei lá, um aparelho, um computador, e aqui ser posso trocar informações aqui pelo Bluetooth, ou posso trocar informações aqui sei lá, o cabo de rede, etc. Né?
pode ser conexões. E aí a gente chega nos grafos orientados, que são grafos que têm, né, as setas, e aí faz diferença na aresta, né, que a gente já sabe que a aresta, ela conta de onde a aresta está saindo do vértice para onde ele está chegando, né. Então, se a gente fosse fazer aquela mesma analogia sobre o conjunto das partes de um grafo orientado, considerando que esse grafo orientado, ele também não vai ter arestas do tipo laço, né? Posso ter arestas paralelas, porque como ele é orientado, eu tenho uma aresta indo e tenho uma aresta voltando. Então, geralmente, quando eu tenho uma aresta indo e uma aresta voltando, você pode usar esse desenho aqui de uma aresta com duas setas, né? Fica representado que ele está indo e que ele está voltando. E como ele é um grafo orientado, então significa que eu realmente tenho a aresta AB e realmente tenho a aresta BA. Eu tenho a aresta AC e tenho a aresta CA. Quer dizer, eu tenho todas as combinações indo e tenho todas as combinações voltando, porque elas são diferentes, né? Então, perceba que esse conjunto V das partes, ele já é bem maior num grafo orientado do que num grafo não orientado, né? Ele basicamente é o dobro de tamanho, porque estou contando as arestas realmente uma indo e uma voltando. Então, fica fácil fazer aquela conta que a gente já tinha feito. Se eu perguntar aqui a cardinalidade de V de P, é tranquilo, né? Porque se o grafo ele é não orientado, a gente já sabe como é que faz. Se o grafo ele é orientado, é só multiplicar por 2, né? Porque agora tem um duplo sentido. Então, lá era n vezes n menos 1 sobre 2. Quando você multiplica por 2, o 2 que estava embaixo, ele some, né? Fica só n vezes n menos 1, que é a mesma coisa que n ao quadrado menos n. A quantidade de combinações, né? V de P. E agora, se você tiver um grafo orientado que permita laços, né, a quantidade máxima de arestas ou de combinações que você vai ter é n ao quadrado, né? Porque é só você pegar esse n ao quadrado menos n, que é a quantidade de arestas de um grafo, que tem tanto indo quanto voltando. E agora, se você permitir arestas do tipo laço, que é a aresta dele para ele mesmo, você vai estar aumentando uma aresta para cada vértice. Como você tem n vértices, você vai aumentar n arestas. Então, vai ficar n ao quadrado menos n mais n. Então, esse menos n com mais n some e sobra só o n ao quadrado. Se você for fazer essas contas aí. Tudo bem, gente? Beleza. Bom, então vamos estudar aqui um tipo de gráfico que a gente vai ver bastante quando a gente for estudar a próxima, quando a gente for estudar depois da primeira prova, é os grafos valorados, ou vai ter grafos ponderados, né? Alguém pediu a palavra aí. Ponderados, tá? Perdeu a parte do grafo orientado sem laços, tá? Essa parte orientada sem laços, aqui a gente estava fazendo aquela mesma analogia, né? Quando o grafo ele é orientado, é porque eu posso ter, na verdade, não é obrigatório ter, né? Você pode ter aresta do tipo AB, ó, estou saindo do A, chegando no B, e você pode ter também a aresta BA. São duas arestas diferentes, né? Quando você tem exatamente as duas, você pode trocar por essa representação aqui, que é uma aresta só, que tem as duas setas.
E aí eu estava dizendo que se a gente quisesse fazer o conjunto de todas as combinações possíveis para esse tipo de grafo, considerando que o grafo tem 4 vértices, são essas combinações que a gente tem aqui, né? Então, por isso que aparece o AB e o BA. Aparece o AC e o CA, o AD e o DA. Quer dizer, tem a ida e tem a volta, que eu estou tentando fazer todas as combinações possíveis, né? Se a gente for fazer a fórmula genérica, em relação a N, a fórmula vai dar esse número aqui, né? Vai aparecer N ao quadrado menos N. Como é que apareceu isso? Se a gente lembrar do primeira fórmula que a gente fez, ficou N vezes N menos 1 sobre 2. Aqui, nesse gráfico, como ele é orientado, agora realmente eu estou considerando a aresta que vai e a aresta que volta. Eu estou considerando realmente 2 vezes. Então, era só pegar a fórmula antiga e multiplicar por 2. O 2 que tinha aqui embaixo, multiplicado por 2 aqui em cima, vai ser cortado, né? Então, por isso que fica só N vezes N menos 1, que é a mesma coisa que N ao quadrado menos N. Ok? E aí, quando a gente considera agora laços, é só pegar essa fórmula aqui e adicionar mais N, porque eu estou adicionando uma nova aresta para cada vértice. Fica só N ao quadrado. E aí a gente chega num tipo de grafo que a gente chama de grafos valorados ou grafos ponderados, grafos que têm pesos, né? A maioria dos algoritmos que a gente vai ver aqui, eu diria que praticamente todos, quase todos, o peso que a gente vai ver, o valor que a gente vai colocar vai ser na aresta. Mas existem situações também que você precisa colocar o peso no vértice, ou no vértice e na aresta. Depende da aplicação, depende do contexto que você queira representar. Então, por exemplo, quando a gente quer representar a distância entre duas cidades, eu tenho aqui a cidade A e a cidade B. Aí eu coloco 50, para dizer que é 50 quilômetros, ou dependendo da aplicação, é 50 minutos, é 50 litros de combustível, quantidade máxima de carros que podem passar é 50, vai depender da aplicação que você esteja tentando encontrar informações, né? Nesse caso, o grafo ser ponderado, ele pode ser orientado, pode ser não orientado, quer dizer, isso não tem nenhuma relação. Você pode ter qualquer tipo de grafo orientado, não orientado, com peso, sem peso, você pode fazer uma mescla aí desses caras, né? Então, isso vai ser muito útil quando a gente for ver os algoritmos mais na frente, que é o algoritmo de caminho mínimo. Você vai fazer uma modelagem, sei lá, de cidades, de lugares, e que você quer saber, olha, se eu sair de tal canto e passar para tal canto, qual é o menor caminho que a gente vai passar? E tem que colocar peso nas arestas, né? Sim, o grafo também pode ser ponderado, de repente, você pode ter um grafo onde o peso não é nas arestas, mas pode ser no vértice. O grafo é ponderado também. Certo? O que representa o peso no vértice, professor? É a mesma coisa, depende do seu contexto. Pode ser que essas cidades sejam... Você é um distribuidor da Coca-Cola e aí seja centros ou supermercados que existem naquela cidade onde você faz entrega ou que representa a quantidade de produtos que tem naquela cidade, do que você vende. Então, depende muito do que você esteja querendo aplicar. Então, e você pode ter também pesos tanto no vértice quanto nas arestas. Geralmente, como eu estou falando, depende da... Se você quer fazer no mapinha, é em centímetros. Se você quer levar em relação ao contexto real, é quilômetros. Mas aí é você que vai saber, né? Quando você for fazer a abstração do seu problema para grafos. Essas medidas. Né? Porque aqui a gente vai ver que tanto faz, quando a gente for rodar um algoritmo, vamos dizer que aqui seja centímetros. Um exemplo.
Tanto faz 100 centímetros, como quilômetros, como em horas, porque o que vai importar para a gente é o valor absoluto aqui, né? Não é nem valor absoluto, o peso que essa aresta representa, né? Que pode ser também até peso negativo, dependendo da aplicação, né? Então, a unidade de medida que vai aparecer depois não é tão... Logicamente, se aqui tiver 50 centímetros e aqui tiver 10 quilômetros, é bom deixar todo mundo na mesma conversão, né? Para que não tenha nenhum problema. Cada direção pode ter... Porque lembre que cada direção é uma aresta, né? Então, cada aresta pode ter seu peso. Eu posso ter, sei lá, uma estrada que vai de A para B em 50 quilômetros, mas pode ter um aqui pelo sítio, aqui por dentro do mato, que é 20, sei lá, 30. Entendeu? Depende da aplicação. E aí a gente chega agora em isomorfismo de grafos. Não sei se vocês já tinham se deparado aí com essa palavra. Mas isomorfismo a gente vai estudar agora é o seguinte. Acho que já deu para perceber como, sei lá, a gente tem 50 pessoas na turma, mais ou menos. Se eu pedir para todo mundo desenhar aí Pessoal, desenha aí sei lá, um grafo K6, que é um grafo completo, com 6 vértices, com todas as arestas possíveis, né? Um grafo simples. O desenho de vocês vai ficar muito parecido, porque não tem muito que... São 6 vértices, são 15 arestas, então vai ficar mais ou menos parecido, mas não vai ficar igual, porque tem gente que vai fazer ele grande, tem gente que vai fazer pequeno, tem gente que vai usar o vértice assim, tem gente que vai usar, sei lá, o vértice assim, tem gente que vai usar o vértice como um ponto. Vai ficar parecido, mas não é o desenho geométrico, a representação gráfica não vai ser exatamente igual. Então, isomorfismo de grafos, que a gente vai ver aqui, é que às vezes a gente vai ter 2 grafos ou 3 grafos que eles são visualmente idênticos, quer dizer, são o mesmo desenho, mas que representam grafos diferentes. Podem representar grafos diferentes, né? E às vezes você tem um grafo que tem desenhos diferentes, você vê 2 representações diferentes que representam o mesmo grafo. Como, por exemplo, tem uma que é clássica, né? Tem esse... Geralmente o K4, ele geralmente aparece bem assim, né? Mas aí você pode desenhar esse cara de outro jeito, né? Tá entendendo? É o mesmo gráfico com desenhos diferentes, né? Com representações diferentes. Aí, o que a gente vai ver agora em isomorfismo é saber identificar se esses desenhos, de fato, representam o mesmo grafo ou se eles são grafos diferentes, né? Aí tem uma forma da gente fazer essa analogia, né? Que é o que está descrito aqui. Então, vamos nós. Dados 2 grafos, né? Definição. Dados 2 grafos, que ele chamou aí de grafo G1.
e grafo G2. Cada um tem o seu conjunto de vértices e arestas, V1 é 1, V2 é 2. Eu vou dizer que esses dois grafos são isomorfos se ele atender essas duas condições, que é essa condição aqui e essa condição aqui. A primeira condição ela é a mais óbvia, né? Para dizer que dois grafos são isomorfos, eles têm que ter exatamente a mesma quantidade de vértices. Assim, já tem que partir daí, porque se um cara tiver 10 vértices e o outro tiver 5, não tem como esses caras ser o mesmo grafo, né? E já é meio metade do caminho andado para saber se é ou se não é. Se eles tiverem exatamente a mesma quantidade, a gente ainda não pode afirmar nada, mas ele já tem o primeiro pré-requisito. A gente tem que ir para o segundo pré-requisito, que é essa função aqui. Essa função diz o seguinte, trocando em miúdos, né? Ela está dizendo o seguinte, se todas as relações, quando eu falo relações, são arestas, né? Se todas as relações do grafo 1, se todas as arestas do grafo 1, ué, cadê a cor? Pronto. Se todas as arestas do grafo 1, se eu aplicar uma função nessas arestas, então, isso aqui é um se somente se, né? Se todas as relações do grafo 1, quando eu aplico uma função, essa função f, ó, eu vou aplicar uma função f nos vértices, como se eu fosse fazer uma transformação no vértice, certo? Depois que eu aplicar essa função, eu vou ter f de i e f de j no grafo 2, certo? Se as relações que existem no grafo 1 são exatamente as mesmas que existem no grafo 2 para todos os vértices, então significa que eu tenho o mesmo grafo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se lá no grafo original eu tenho a aresta 5, 1, que eu estou chamando de original, mas vamos chamar de grafo primeiro, né? Se no grafo primeiro eu tenho a aresta 5, 1, lá no meu gráfico que eu estou querendo analisar, tem que existir a relação f de 5, f de 1. Está aqui. Se no meu grafo original existe a relação 5, 6, então é para existir o f de 5 e o f de 6. Se no meu grafo existe 5, 8, então é para existir no meu segundo grafo a f de 5 e f de 8. Se todas as relações que existem no grafo 1 se mantiverem no grafo 2, é porque os grafos eles são isomorfos. Eu posso afirmar isso. Certo? Ele tem que ter as mesmas arestas, mas o detalhe não é ter a mesma quantidade, né? Porque isso é óbvio também, mas não é só isso, né? Perceba que aqui eu tenho 8 vértices, né? Aqui também eu tenho 8 vértices, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 12 arestas. Eu tenho 12 arestas aqui, eu tenho 12 arestas aqui. Beleza. Isso é um fato que a gente vai concluir. Mas perceba agora uma coisa. Quando eu for fazer a análise desse cara aqui com esse cara, eles têm a mesma quantidade de vértices, ok. Eles têm a mesma quantidade de arestas, ok. Mas só essas duas informações, para mim, não é suficiente para dizer que eles são isomorfos. Eu tenho que realmente verificar se as relações se mantêm nesses dois grafos. Por exemplo, esse grafo aqui da minha direita, ele não está numerado aqui, não está com label nos vértices, mas eu vou fazer uma atribuição aqui para ver se ele tem que concordar no tipo de arestas também, exatamente. Vamos dizer que esse cara aqui seja o... sei lá, vou chutar aqui, qualquer um deles aqui, vou chamar esse cara aqui de f de 5. Não, vou chamar de 5 linhas, que é a mesma coisa, tá bom? Esse cara aqui é o 5, tá aqui, 2 linhas. Então, se esse cara aqui é o 5, 2 linhas, os vizinhos dele no meu grafo original tem que ser o 6. Então, por exemplo, esse cara aqui vai ter que ser o 6.
O outro vizinho dele aqui vai ter que ser o vértice 1, por exemplo. E o outro vizinho do 5 aqui é o 8. Então, provavelmente esse cara aqui vai ser o 8. Certo? Bom, eu já fiz por 5, né? Agora vamos ver aqui os vizinhos do 6. Os vizinhos do 6, ele tem que ter um vizinho 7. Ok, tem um vizinho 5, tá aqui. E o outro vizinho do 6 é o 2. O outro vizinho do 6 é o 2. Então, o vértice 5 e o vértice 6 estão se mantendo, por enquanto, tá tudo certo. Só que aí, quando eu vou olhar aqui para o 2, o meu vértice 2, o vizinho dele é o vértice 1, tá aqui. O vizinho dele é o vértice 3 e o vizinho dele é o vértice 4. Quando eu vou olhar aqui no meu 2, tem o vizinho 7, tem o vizinho 8 e tem o vizinho 6. Quer dizer, a relação do vértice 2 já não se manteve. Né? Então, quer dizer, por mais que eles tenham uma estrutura bem semelhante, aí você pode dizer, professor, mas aí eu posso ficar tentando aqui rearranjar? Pode ficar tentando. Mas não vai dar certo. Porque realmente esses dois caras não são isomorfos. Né? Você não vai encontrar como se fosse uma relação que se mantenha entre esses dois grafos, não. Então, por mais que eles tenham a mesma quantidade de vértices, por mais que eles tenham a mesma quantidade de arestas, tem outras características semelhantes aí, mas eles não mantêm a relação entre esses pares de vértices, né? Eles não são isomorfos. Eu acho que não tem não, viu? Você poderia tentar fazer um algoritmo de verificação, né? Mas confesso que eu não sei se esse algoritmo já existe. Provavelmente deve existir alguma coisa, mas eu não sei. Teria que fazer uma coisa para verificar mesmo. Porque fazer na mão, já dá para ver como esse grafo, ele tem 8 vértices, mais ou menos, né? Para fazer na mão já fica um pouco complicado. Então, talvez fazer um algoritmo que verifique, talvez dê certo, né? Mas também teria que ser um algoritmo que tivesse um pouco de inteligência, né? Porque se você pegar um grafo grande e for testar todas as possibilidades, a gente cai naquele que a gente vem comentando, né? Seu algoritmo vai passar lá muito tempo executando para dar uma resposta, né? Pode tentar fazer com alguma coisa do tipo, né? Então, isso aí são grafos isomorfos, certo, gente? Um conceito que a gente já tinha até visto, que é o grau do vértice, lá quando o Euler, no começo das pontes lá, né, a gente vai ver de novo agora mais aplicado, de forma num grafo mesmo, né? Grau de um vértice. Quando a gente for olhar o grau de um vértice, a gente vai ter que olhar para o vértice do grafo, e basicamente eu tenho que saber quantos vizinhos ele tem, ou quantos vértices adjacentes aquele cara tem, né? Então, geralmente, o conjunto dos vizinhos de um grafo é representado pela letra N, né? De neighborhood, de vizinhança, né? E aí, isso aqui é como se fosse uma função, né? Por exemplo, se eu quisesse saber aqui os vizinhos desse grafo aqui, né? Os vizinhos do meu vértice 4. Então, os vizinhos do meu vértice 4 são o vértice 3 e o vértice 5, certo? São esses dois caras. Quando eu aplico a cardinalidade nesse cara, quer dizer, eu quero saber quantos elementos tem nesse cara, a resposta é 2. Né?
O n é a minha função. Esse 4 aqui, se a gente for pensar, é o parâmetro que eu passo para lá, né? E aí ele me retorna esses dois vértices, 3 e 5, e quando eu quero saber o tamanho desse conjunto, eu boto a cardinalidade, que é 2. Então, o grau de um vértice é a cardinalidade do seu conjunto vizinhança. Se a gente for trocar mais fácil, quer dizer, quantos vizinhos aquele vértice tem, quantos vértices adjacentes aquele vértice tem, né? É o grau do vértice. Então, esse cara aqui tem grau 2, esse cara aqui tem grau 3, esse cara aqui tem grau 4, que é mais... O vértice 2 tem grau 4, grau 2 e assim sucessivamente. Tem uma diferença que não aparece aqui nesse slide, mas eu vou falar aqui para vocês, que é quando o grafo ele é direcionado, certo? Essa explicação aqui de grau, que está aqui no slide, é para quando o grafo ele é não direcionado. Quando o grafo tem direção, acontece um fenômeno um pouco diferente. Quando a gente tem um grafo direcionado, aí aqui aparece dois tipos de graus. Tem um grau de entrada e tem um grau de saída, certo? Vou fazer assim. Se eu olhar aqui para o vértice 1, vou colocar aqui o N... Vou colocar assim, N mais do 1. Vamos dizer que esse mais representa quantas arestas estão chegando no 1. Como não tem nenhuma aresta chegando no 1, então o grau do vértice 1 é 0. O grau de entrada. Se eu for pegar o grau de saída do vértice 1, coloco um menuzinho aqui, é igual a 2, porque está saindo duas arestas do vértice 1. Bem tranquilo, certo? Então, se eu for olhar aqui para o meu vértice 2, o grau de entrada é 1, porque está chegando uma aresta, e o grau de saída é 1, porque está saindo uma aresta. Já no meu vértice 3, o grau de entrada é 2 e o grau de saída é 0. Então, tem essa pequena diferença quando o grafo é direcionado e quando o grafo é não direcionado. Certo? Voltando para o grafo não direcionado, a gente tem duas medidas para esse grafo, que é o delta minúsculo e o delta maiúsculo. O delta minúsculo, eu vou olhar para o grafo, ele vai me retornar o vértice que tem o menor grau, certo? E o delta maiúsculo, eu vou olhar para o grafo, ele vai me retornar o vértice que tem o maior grau. Por exemplo, nesse grafo aqui do exemplo, o vértice 4 e o vértice 1 são dois vértices, cada um tem grau 2. Então, quando eu perguntar o delta de G, delta minúsculo desse grafo aqui, a resposta vai ser 2, certo? Porque, por mais que tenha dado empate aqui, mas o menor grau desse grafo é 2. Se eu for olhar o delta maiúsculo, eu vou olhar para esse grafo, vou pegar o vértice que tem o maior grau, que é 5, e 2, e a resposta aqui é 4, né? Porque tem grau 4, grau 4. Então, um representa o grau mínimo e o outro representa o grau máximo de um vértice. Certo? Bom, e aí depois que a gente vê um pouco sobre graus de vértice, a gente chega num novo tipo de grafo, que é o grafo K regular. Isso aqui é relacionado ao grau, né? Obviamente, quando o grafo é simples, né? Quando eu digo que um grafo ele é 3 regular, é porque todos os vértices desse grafo,
tem grau 3. Quando eu digo que o grafo ele é 5 regular, é porque eu digo que todos os vértices desse grafo têm grau 5, né? Não confundir esse número K regular com a quantidade de vértices, certo? Significa que, por exemplo, se eu disser, olha, pessoal, construa aí um grafo 2 regular. Esse cara aqui, ele é 2 regular, por quê? Todo mundo aqui tem grau 2, mas veja que ele tem 3 vértices. Então, isso não diz respeito à quantidade de vértices, mas diz respeito que todo vértice que existir tem aquela quantidade de ligações, certo? Então, só para fazer um treino, queria que vocês tentassem desenhar aí um grafo 3 regular. Só enquanto eu tomo aqui um pouquinho de água. Alguém consegue pensar num grafo diferentão aí para fazer o 3 regular? Deixa eu ver aqui as perguntas. O primeiro grafo do slide ele é 3 regular, exatamente. Naili. 4 vértices. O grau máximo desse grafo aí é 4? É 4. Conseguem fazer algum exemplo com mais do que 4 vértices? O grafo que o pessoal está falando é esse aqui, né? Que realmente está correto. Esse cara aqui. Ele pode ver que ele tem 4 vértices e todos os vértices têm grau 3. Então, ele é um 3 regular. Então, já dá para ver que todo grafo completo, por exemplo, um K5, ele é um 4 regular. Um K10, ele é um 9 regular. E assim sucessivamente, né? Porque um grafo completo, ele tem todas as ligações possíveis. Grafo simples, né? Alguém está tentando fazer esse 3 regular com diferente de 4 vértices? Tem um outro desenho. É um desenho que é bem conhecido de vocês. Não sei se alguém vai conseguir fazer aí. 8. Não sei se com 5 dá. Eu conheço uma versão com 8.
Fica tipo um cubo, né? Aquele dado com 6 faces, né? Que a gente usa naqueles jogos. Então perceba que com 8 vértices eu consegui fazer um grafo 3 regular. E talvez tenha outros aí, centenas de grafos que a gente nem sabe que dê para fazer, mas existe, né? Certo? Bom, esse slide aqui, ele geralmente era um desafio que eu ia pedir para vocês fazerem, mas vamos nós aqui. Existem algumas medidas que eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse lado esquerdo aqui, que é o seguinte. A gente viu no slide anterior que... nem tinha escrito, né, gente? Mas vou escrever agora só para ficar realmente fixar. Quando eu quero falar o grau de um vértice, eu boto D, o grau de 3. D de degree, né? Então, o grau do vértice 3 é 3. O grau do vértice 4, 2. O grau do vértice 5, 4. E assim sucessivamente, né? O degree. Veja que essa função D minúsculo, eu estou passando um vértice, certo? Um vértice só. Quando eu pego essa função D minúsculo e passo o grafo todo, o que eu estou querendo, na verdade, é a média dos graus desse grafo, né? E, na verdade, a média, como vocês bem já sabem, é muito tranquilo, né? Eu faço um somatório. Eu faço aqui um somatório de todos os graus, de todos os vértices, e divido pela quantidade de vértices. A mesma coisa quando você vai fazer a média da nota da disciplina. Sei lá, tem 3 provas. Você soma prova 1, prova 2, prova 3, divide por 3. Isso geralmente é o padrão, né? A média padrão que todo mundo faz. Certo? Essa segunda medida aqui, eu tenho aqui o delta minúsculo e eu tenho um delta maiúsculo. O que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte, que a média dos graus que você calcular no seu grafo, ela vai sempre ser maior ou igual do que o cara que tem o grau mínimo e vai ser sempre menor ou igual do que o cara que tem o grau máximo, né? Pegando o exemplo das notas de novo, se você tem 3 notas, provavelmente vai ter uma que é a menor, vai ter uma que é a maior, mesmo que elas sejam iguais, né? Quando você fizer a média das 3, provavelmente a média ela vai ficar meio que no centro ali, né? Ela vai ser maior do que sua menor nota e ela vai ser menor do que a sua maior nota. É isso que esses caras aqui estão dizendo. Essa terceira medida, que ele chamou aqui de epsilon, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é pegando a quantidade de arestas que existe no grafo, dividindo pela quantidade de vértices. Essa é uma medida que ela é mais usada para saber a densidade do grafo. A densidade é para saber se você tem mais arestas do que vértices ou para saber se você tem mais vértices do que aresta. Quando você tem muitos vértices e poucas arestas, a gente chama o grafo de grafo espaço. Quando a gente tem muitos vértices e tem muitas arestas, chegando a perto de quase todas as combinações, a gente chama que o grafo é denso.
E aí a gente vai ver, quando a gente for estudar as estruturas computacionais, que existem estruturas que são mais adequadas para grafos densos, existem estruturas que são mais adequadas para grafos esparsos, e vice-versa, dependendo do contexto. Ok? E, por fim, a gente tem aqui uma relação que diz que a quantidade de arestas que existe num grafo, se a gente pegar só essa primeira igualdade aqui, a gente sabe que a quantidade de arestas que existe no grafo é igual ao somatório dos graus de todos os vértices dividido por 2. É fácil concordar com essa fórmula? Espaço é assim mesmo, do jeito que você escreveu. Hein, pessoal, essa fórmula aí, você acha que dá para entender tranquilo? O significado dela é verdade? Quantidade de arestas é igual ao somatório dos graus dividido por 2? Ou mais ou menos? Mais ou menos, vamos nós aqui. Esse vértice aqui, ó, ele tem grau 1, porque só tem uma ligação. Esse cara aqui, ele também tem grau 1, porque ele só tem uma ligação. Se eu somar esse grau aqui que é 1, mas esse grau aqui que é 1, dá 2. O somatório total de graus desse grafo dá 2. Mas eu só tenho uma aresta. Então significa que 2 dividido por 2 dá igual a 1. O que eu estou querendo dizer? Que cada aresta no grafo, para ela existir, ela tem que existir uma ligação entre dois vértices. Então, essa aresta ela vai contar uma vez aqui, grau 1, e ela vai contar uma vez aqui. Então, cada aresta está contando 2 vezes. Né? Então, se eu somar o grau de todo mundo e dividir por 2, eu tenho exatamente a quantidade de arestas do grafo. Ficou claro agora? Beleza. Esse foi o primeiro pedaço esse primeiro pedaço aqui. Ó. Essa outra igualdade, que é esse pedaço aqui, basicamente vem daqui de cima. Certo? Se você pegar essa parte aqui, ó, esse V aqui que está dividindo, e se você passar ele multiplicando, então vai ficar cardinalidade de V, tá aqui, ó, multiplicado pela média dos graus, tá aqui, né? Vai ficar do lado só o somatório de E de V, somatório de E de V. Se você colocar um meio aqui e um meio aqui, tá tudo certo. Eu tô querendo dizer o seguinte, se você tiver uma coisa do tipo 50 é igual a 50. Se você dividir por 2 dos dois lados, a igualdade continua a mesma. Se você dividir por 3 dos dois lados, certo? Por que isso é importante, professor? Porque eu ia fazer a seguinte pergunta para vocês. Era um desafio, mas, na verdade, esse desafio
Era impossível de ser feito, né? Vocês iam ficar tentando, etc. Se a quantidade de vértices e arestas for igual, não sei se tem algum grafo específico. A gente pode chamar ele de grafo igual. Pode definir. Seja GVE um grafo igual, tal, que a quantidade de vértices é igual, é igual à quantidade de arestas. É porque a gente pode ter assim, sei lá. Isso aqui seria um grafo igual, né? Existem outras possibilidades também. A gente às vezes não pensa assim de primeira, né? O desafio era que vocês tentassem construir um grafo com N vértices, número qualquer, tal que se o grafo possuir vértices de grau ímpar, a quantidade de vértices de grau ímpar tem que ser ímpar. Confuso, né, esse negócio? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, você nunca vai conseguir construir um grafo, por exemplo, esse cara aqui, vamos dizer que esse cara aqui tenha grau 3, certo? Esse cara aqui tenha... Pronto, melhor. Você conseguiria fazer um grafo que tem grau 5, grau 3, grau 3, grau 3, grau 1. Você consegue construir esse grafo? Ele tem 5 vértices, um vértice tem grau 5, o outro tem grau 3, outro grau 3, grau 3, grau 1. Provavelmente você não vai conseguir construir esse grafo, né? Porque existe um teorema, existe um resultado, que é esse cara aqui, ó, essa proposição, que diz que o número de vértices de grau ímpar de um grafo é sempre par. Então, esse cara aqui tem grau ímpar, 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 ímpar. Eu tenho 5 caras de grau ímpar. Isso é impossível de ser construído, né? Aí existe uma forma de se provar isso. Toda vida que a gente... Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, esse vértice sozinho, o grau dele é 0, porque não tem nenhuma aresta ligada, certo? Se eu adicionar outro vértice aqui, não mudei nada, todo mundo aqui tem grau 0. Se eu colocar uma aresta entre eles, esse cara aqui tem grau ímpar, esse cara aqui tem grau ímpar, mas a quantidade de vértices que tem grau ímpar é par. Justamente aqui é a minha proposição, né? Então, não importa se você vai adicionar outro cara aqui, sei lá, vou adicionar essa aresta aqui. Esse cara aqui tem grau par, esse cara tem grau ímpar, esse cara tem grau ímpar. Então, eu tenho 2 caras com grau ímpar, é par de novo, né? Por que que isso sempre acontece, né, professor? A explicação, ela é meio que diz o seguinte: o somatório, a gente viu aqui que essa fórmula aqui é verdade. A gente viu que essa fórmula aqui é verdade, quer dizer, a quantidade de arestas que existe num grafo é igual ao somatório dos graus dividido por 2. A gente acabou de ver isso. Eu acho que vocês lembram lá da matemática sem loops e sem arestas paralelas? Não, acho que nesse caso ele é mais geral, viu? Você pode até considerar loops e arestas paralelas que vai funcionar, desde que ele seja não orientado. A gente viu lá na matemática discreta, provavelmente vocês viram o seguinte: olha, se existir um número x que ele é dividido por 2, é porque o x é inteiro, né? Concorda? Se você pega um número e consegue dividir ele,
Ou melhor, deixa eu fazer a defesa de uma forma diferente. Se essa fórmula aqui ela é verdadeira, eu sei que a quantidade de arestas ela é um número inteiro de um grafo. Ou existe 5 arestas, ou existe 10 arestas, ou existe 0 arestas, 50 arestas, 30 arestas, mas não tem como você fazer um gráfico que tenha 2 arestas e meia, 5 arestas, 7, não tem como ser. Ou a aresta existe ou não existe, né? É um número inteiro. Todo mundo concorda com isso, né? Pronto, era que eu comecei a defesa errada, mas é assim. O número de arestas é um número inteiro, certo? Então, perceba que se esse número de arestas é um número inteiro, para mim obter o número de arestas, basta eu pegar o somatório do número de graus e dividir por 2. Se eu pegar qualquer número e dividir por 2 e o resultado for um número inteiro, é porque esse cara que eu dividi aqui é par. Né? Esse cara que eu dividi aqui é par. Significa que esse somatório de graus é par. E o que é que isso implica para a gente? Isso implica para a gente o seguinte: se você somar um número par com um número par, sempre vai ser par, certo? Isso aí a gente sabe, par mais par é par. Se você somar um número par com um número ímpar, dá ímpar. E se esse cara aqui, a gente sabe que sempre vai dar um somatório par, então, por exemplo, para que esse outro cara aqui seja par, eu sempre tenho que ter um número par de números ímpares. Né? Então, por isso que você nunca ia conseguir construir um grafo que tivesse um número ímpar de vértices com grau ímpar, porque esse somatório aqui sempre é par. Então, por exemplo, se você tiver um cara aqui com grau 1, provavelmente você vai ter que ter um outro vértice de grau 3, ou um de grau 5, ou outro cara de grau 1, quando eles somarem, fique par. Pode. O grau desse cara aí é 4. O grau desse cara aqui de saída é 1, de entrada é 1. O grau desse cara aqui é 3, o grau desse cara aqui é 3. Certo? Quando não tem seta, é só conta, digamos assim, grau. Nem a entrada nem a saída. Grau. Alguma dúvida, gente? Vou parar aqui a gravação porque